Evangelho. E os nomes, quem tiver algum nome pedindo vibração, entra ali no chat, escreve para a gente poder ir pedindo já, né? As nossas vibrações já vão sendo direcionadas pelo mentor para aquelas pessoas que estiver com o nome ali. Então vamos todos nós fechando os nossos olhos, mentalizando a figura de Jesus caminhando pelas ruas de Cafarnaum, dizendo seus ensinamentos, amparando a tantos que à sua frente estavam, alguns desejosos de ouvir a sua voz, tocar sua túnica, alguns desejosos apenas de vê-lo passar. Obrigado, Deus, nosso Pai, por permitir que um espírito tão grande estivesse entre nós. Obrigado, Jesus, nosso irmão, e queremos pedir perdão a Ti, irmão, pela nossa falta de evolução, por ainda não conseguirmos compreender as Tuas palavras. E para esta noite, queremos pedir, Pai, permita que os nossos mentores amigos da Casa Amor em Gotas possam estar em cada lar aqui conectado. E aqueles que não puderam também se conectar. Que o plano espiritual possa, durante o nosso evangelho, ir trabalhando com cada um de nós. Nas nossas dores, nas nossas aflições, dúvidas, preocupações, na fé, na esperança, que cada um de nós nesta noite possa receber um passe da espiritualidade, fortalecendo o espírito que somos. Pedimos a Ti, Pai, toda a proteção, todo o amparo, assistência, inspiração para este momento, e que seja feita a Sua vontade. E assim, com a Sua permissão, com a permissão de Jesus e do plano espiritual, nós damos por iniciado o nosso Evangelho da noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Pai. Muito bem. O tema que nós escolhemos para essa noite é um tema, muito antigo. É muito antigo. Não verás o reino dos céus, senão aquele que nascer de novo. É o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo, ele é de extrema importância para nós. Nós precisamos estudar 1, 2, 3, 4, 5, 70 vezes, 7 vezes, quantas vezes forem necessárias, para poder compreender a profundidade dessas palavras que Jesus nos trouxe. Esse capítulo ele é tão profundo, mas tão profundo, que nós podemos pegar a parte 2 do Livro dos Espíritos, onde ele fala do mundo dos espíritos, o mundo dos espíritas. Tem 11 capítulos ali. E observar que nesse capítulo, Kardec, ele fala do espírito, capítulo 1. Ele vai falar da encarnação dos espíritos no mundo corpóreo, da volta do espírito, fim da vida corporal ao mundo espiritual, pluralidade das existências, considerações da pluralidade das existências. Lá na frente, ele coloca retorno do espírito ao mundo corpóreo. Olha só o quanto que nós temos dizendo sobre a reencarnação na nossa tão querida doutrina espírita. E este capítulo 4 do Evangelho, ele está entre os 4 primeiros, e os estudiosos da doutrina espírita, segundo a Federação Espírita Brasileira, eles colocam os 4 capítulos como sendo os mais importantes, a apresentação do Evangelho. E porque se nós não compreendermos que é através das sucessivas reencarnações que não vamos ver o reino de Deus, nós vamos ver que
o restante do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, perdoai os vossos inimigos, sede perfeitos, fora da caridade não há salvação, sabe? Os outros capítulos, eles perdem o sentido, se nós não tivermos a compreensão desse capítulo 4. Nós queremos, vamos falar sobre o 4, mas nós vamos querer fazer uma abordagem para poder conceituar um pouco esta reencarnação, apesar da a parte moral é a parte principal da doutrina espírita, segundo a Revista Espírita. Né? Mas nós queremos colocar a importância dessa reencarnação. Em Lucas, capítulo 13, ou em Mateus, no capítulo 13 também, aí é o Novo Testamento. Nós temos lá uma parábola, um trecho pequenininho, que é o versículo 20 e 21 em Lucas e o versículo 33 em Mateus. Então, ali ele coloca que o reino de Deus é semelhante a um fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Muito bem. Medidas de farinha, de fermento, são estas. Nós vamos ter que ir lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Eu tenho que agradecer a Carlina, que ela conceituou fantasticamente bem, sexta-feira, o capítulo 1. Então, eu não vou ter trabalho depois de conceituar, porque ela já falou bastante e ela só tem que agradecer a deixa que ela nos deu aqui para esse tema. Então, as porções de fermento são as 3 revelações que Jesus coloca ali, sabiamente, para que depois, com a doutrina espírita, a gente possa compreender o que ele quis dizer. A primeira aplicação, a primeira porção de fermento para a massa levedar foi Moisés. Então, nós temos ali Moisés trazendo a primeira quantidade de fermento e a massa ela foi crescendo. A massa foi ficando num determinado ponto até que atingiu chegou o momento da segunda porção de fermento. A segunda revelação. Aí nós temos Jesus. Com os ensinamentos que Jesus nos trouxe, o fermento foi fazendo o efeito. A humanidade foi crescendo. A humanidade ela foi com a mensagem, mesmo com o ser humano todo atrapalhado do jeito que sempre foi, fazendo tudo errado, o fermento foi fazendo efeito. Até que chegou o momento da terceira porção de fermento. Então nós temos, neste primeiro capítulo, quando ele coloca, não vim destruir a lei, e coloca Moisés, Jesus e a doutrina espírita, nós temos aí essas 3 quantidades de fermentos que foram necessárias para poder crescer. E quando nós recebemos a terceira medida de fermento, que cresceu, então nós estamos neste momento e nós estamos crescendo. E para que nós consigamos fazer com que este fermento tenha efeito, nós temos de conhecer o conhecimento que foi colocado a nós. Então, essa primeira parte, se nós formos resumir o capítulo 1, colocando as 3 revelações, ele esclarece. Então, nós temos aí o esclarecimento. Tá bom, mas todo esclarecimento tem um objetivo. Qual é o objetivo deste esclarecimento? Nós vamos querer colocar no nosso Evangelho da noite pontos para que cada um de nós pare, medite e procure ir atrás das informações, procure cada um o seu crescimento espiritual. Então, qual é o objetivo? Aonde nós vamos achar isso?
No Evangelho segundo o Espiritismo também. Nós vamos lá no capítulo 17, Sede perfeitos. Este é o objetivo das 3 doses de fermento na massa. Recebemos a 3ª, a doutrina espírita. Temos muito conhecimento. Quando nós estudamos este capítulo, o Sede perfeitos, nós vamos ver ali que tem um item que fala o homem de bem. Todo mundo aqui já conhece, já leu, mas no finalzinho dele fala assim, que não penseis que aí contém todo o conhecimento necessário. Quando tiver o conhecimento de tudo isso, ou seja, próximo, vamos estar preparados para adquirir mais conhecimento. Ou seja, nós vamos ter ainda muitas quantidades de fermento aí pela frente. Mas nós estamos na 3ª, quando Jesus nos disse nesse ensinamento, em Lucas e em Mateus. Então, olha só, nós temos o esclarecimento nessas 3 revelações com um determinado objetivo. E esse objetivo é atingir a perfeição. De que forma nós vamos conseguir chegar na nossa perfeição espiritual? Através das múltiplas vidas, através da pluralidade das existências, através, o meio para se conseguir essa perfeição é o que nós precisamos. Ninguém poderá ver o reino do céu senão aquele que nascer de novo. É o capítulo 4, que tem toda uma importância que nos arremete a mais explicações dentro do livro dos Espíritos para poder compreender essa reencarnação. Como que é isso? Como é que acontece? Como se procede? Como que é o meu nascimento? Como que é o meu desencarne? A minha vida? Como que é? Então, nós temos o esclarecimento das 3 revelações, um objetivo de ser perfeito, lá no capítulo 17, e o meio é o capítulo 4. O capítulo 4, que através das múltiplas vidas que nós vamos conseguir chegar à nossa perfeição espiritual. Mas aí, nós vamos estudar a reencarnação, nós vamos ver que nós planejamos a nossa vida, aí a gente não lembra o que prometeu, o que ia fazer, aí a gente vem para cá, a gente fica nervoso, que a vida não está fácil, que Deus não existe, que Deus não é bom, que Deus é injusto, que eu faço e não resolve, aí a gente fica reclamando, não é? Que está tudo difícil, aí a gente começa a colocar à prova a divindade, a sabedoria de Deus. Começa a colocar em dúvida, a prova não, em dúvida, a sabedoria de Deus. Nós estamos no momento, no mundo, no momento, no lugar, com as pessoas, no ambiente certo que nós precisamos para a nossa evolução. Só temos que saber lidar. A doutrina espírita, então, ela esclarece, tem um objetivo, um meio através das reencarnações e a sustentação. A doutrina espírita também sustenta. Nós vamos apontar 2 capítulos. O capítulo 6, que é o Cristo Consolador, e o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. A doutrina espírita, ela nos dá toda a sustentação que nós precisamos para vencer o ser materialista que ainda somos, as dificuldades da vida, os nossos caprichos materiais, as nossas diferenças. Só que tem um detalhe. Eu sou espírita e eu tenho o Consolador comigo, né? Não é bem assim. O Consolador prometido e a fé que transporta montanhas é uma conquista. É uma conquista individual. Não tem como ser diferente. É uma conquista individual. Vamos dar um exemplo. Quando nós pegamos o capítulo 9 do Evangelho, que é bem-aventurados, mansos e pacíficos, ali tem 2 itens extremamente interessantes, que é a paciência e a cólera. Todos nós aqui, todos,
sem exceção, nós já somos um bem-aventurado. Só que na medida do que foi conquistado. Como que a gente fala às vezes, está fazendo uma tempestade num copo d'água. Para nós pode ser, para o outro não. Como é que é assim, às vezes, as pessoas vão falando, você vai tolerando, você vai suportando, até que chega uma hora, puf, você explode. Chegou no teu limite de paciência. Então, o bem-aventurados, os mansos e pacíficos, no quesito paciência, nós conseguimos já ser um bem-aventurado, mas até o grau de conquista. E é a mesma coisa, o Consolador e a fé que transporta montanhas. É conquista. Só que nós não podemos esquecer que a fé que transporta montanhas e o Consolador, nós estamos falando, como diz Kardec para nós, que é uma fé raciocinada, é uma fé pensada, é uma fé com os porquês. Então nós temos que ir atrás dos porquês. Conhecer a doutrina espírita, conhecer os seus ensinamentos, conhecer o que Kardec escreveu, o que o plano espiritual trouxe para nós do plano espiritual, para quê? Para nos ajudar a nos suportarmos, a sermos pacientes, sermos pessoas melhores, para que cada um de nós consiga começar a viver em conformidade com as leis naturais. Onde nós temos as leis naturais, as leis morais na doutrina espírita? Livro dos Espíritos, a parte 3. São 12 capítulos que tem ali, mas são 10 as leis. Qual é a primeira pergunta que tem lá? 614. Não fala lá de qual é o que se entende por lei divina natural? A lei divina natural é o finalzinho da frase da resposta. O homem só é infeliz porque dela se afasta. E por que o homem se afasta das leis naturais? Falta de fé. Às vezes a pessoa perde a cabeça por falta de fé, por falta de um consolo, por falta de ter um ombro. E muitas vezes o que a gente vê na doutrina espírita, em tantas obras, que às vezes aquela frase, aquela mensagem no WhatsApp, ela cala o coração de alguém e ela acaba não fazendo uma bobagem. Ela acaba perdoando, ela acaba compreendendo o seu semelhante. Então, olha só que interessante. Nós temos um grande trabalho, uma grande tarefa de ir atrás desse conhecimento para que nos ajude a colocar dentro de nós este Consolador. Não é ler lá o capítulo 6 e achar bonito. Não, o que quer dizer aquele texto para mim? O que eu consigo colocar de ensinamento ali no meu coração? A fé que transporta montanhas. Nossa, que bacana, que bonito. Mas como que eu conquisto isso? Sabe como que nós conquistamos? Através do estudo, é lógico, mas através das múltiplas reencarnações. Sem elas, a gente não vai conseguir chegar à perfeição. Nós vamos continuar cada vez mais. É uma vida só, né? Nós temos que começar a trabalhar para ter vidas melhores para frente. Nós já prometemos um monte de coisa lá em cima. Mas e as próximas? A reencarnação. A reencarnação, quando a gente estuda um pouquinho mais, então a gente vê que para o tipo de corpo que nós estamos utilizando na presente reencarnação, para esse tipo de mundo que nós estamos vivendo, ele faz com que o espírito esqueça as vidas passadas. Por que nós esquecemos a vida passada? Para ficar mais fácil de compreender o nosso semelhante, de compreender aquele que nós temos uma indiferença, aquele que nos fez alguma coisa, aqueles que têm ódio, que têm raiva da gente, aqueles que foram tropeço na nossa vida. Não é para esquecer. E se nós pensarmos assim agora?
Então, cada dia que eu esquecer o que o meu semelhante fez de mal para mim, eu estou nascendo de novo. Interessante, né? Então, nós temos que procurar nos tornar pessoas melhores, procurar esquecer o que as pessoas fizeram. Nós temos que ver aqueles que nessa vida são indiferentes com a gente e começar uma vida de nova, uma vida diferente. Todo dia é dia de nascer de novo, é dia de reencarnar de novo. Porque se a reencarnação a gente esquece o passado, vamos na vida presente a partir de hoje, de amanhã, e esquecer o que fizeram para a gente e começar uma vida nova. Aprontaram com a gente amanhã, no dia seguinte, vamos esquecer de novo, vida nova. Ou nós vamos ter que esperar uma reencarnação para voltar todo mundo junto para poder se harmonizar. Como é que Jesus falou para nós? Harmoniza-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Não é isso? Interessante. Então, quando nós olhamos para este cenário, do não verás o reino dos céus, senão aquele que nascer de novo, então nós temos aí as três coisas, né? 4. A doutrina nos esclarece com as leveduras de fermento. Estamos na terceira, que é a terceira revelação. Qual o objetivo? Sermos perfeitos, atingirmos a perfeição. E qual é o meio de atingir a perfeição? Sucessivas reencarnações. Só que nós temos que saber viver cada reencarnação. É muito importante tudo isso. Pena que nós não damos valor para esses ensinamentos, para a busca. Às vezes, tem pessoas que criticam um pouco a gente quando a gente fala, né? Romance só daqui 40, 50 anos, né? Mas é o momento de estudar a doutrina. Estudar Kardec, André Luiz, Divaldo. Divaldo, no vídeo, ele conta que lá atrás, ele conversando com a mentora, ele assim, precisa estudar um pouquinho, né? E a mentora falou, leia o Livro dos Espíritos. Ele vasculhou aquela Bahia toda para achar o Livro dos Espíritos. Ele achou. Leu. Depois de um mês, ele foi lá. Já li. O que ela falou para ele? Lê de novo. Aí ele, tá bom, lê de novo. Depois de um ano, ele voltou, já li. Ela falou para ele o quê? Agora estude. Então, quem leu uma vez, não leu. Não leu. Então, é um grande trabalho que nós temos. E olha só, agora que coisa importante, uma coisa que às vezes passa batido e a gente não observa, né? Nós estamos em casa. Quando voltar às atividades no centro, né, é o que a gente acha, vai ter muita gente precisando de orientação, de passe, gente desequilibrada. A turma que faz orientação, é o Cláudio, a Carlina, a Mina e todo mundo, vai ter muito trabalho. É muita gente que vai estar com depressão, vai estar com tudo, porque ficaram muito afastados do centro. Aquilo que estava fazendo bem, não estão. Então, imagina a volta. Muitas pessoas precisando. Aí vão perguntar para a gente, o que é a doutrina espírita? E o que nós vamos falar? O que nós vamos dizer? Para essa pessoa que perguntar, o que é a doutrina espírita? O que ela fala disso? O que nós vamos falar se a gente não sabe o que falar? Não souber o que falar? Então é um grande momento. Nós temos que pegar as 5 obras da codificação e ler tudo de novo. E fazendo o link. Voltar a estudar Kardec. Em paralelo, vamos ler a sequência toda de André Luiz. Nosso lado, mensageiros, missionários, entre a terra e o céu, libertação, e assim vamos, 15, 16 livros, tem que ler tudo de novo. Vamos ler sobre obsessão, o que mais vai ter na volta. Como é que nós vamos entender a obsessão se a gente não tem conhecimento? Vamos ler lá Tormentos da Obsessão, Sexo e Obsessão, os livros de obsessão do Divaldo.
Nós, como espírita, nós temos este momento que estamos em casa agora parados, que nos preparar. Muitos têm a sua atividade, a vida profissional, em casa, legal. Mas nós temos que aproveitar para buscar informação desse Consolador, desta fé que transporta montanhas, para poder passar para aquele que estiver à nossa frente, perguntando alguma coisa. E depende de quem? Só da gente. Só da gente e de mais ninguém. Então nós temos que aproveitar o estudo. Vai ser bom porque nós vamos começar a compreender um pouco mais essa doutrina maravilhosa. Vamos colocar um pouquinho mais de conhecimento. Conhecimento e uma fé com razão, com base, ao invés de falar para outra pessoa, deve ser assim. Não funciona. Você tem que dizer com segurança. Então, nós temos aí esse capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo, uma tarefa muito importante para cada um de nós, porque nós renascemos. Nós estamos numa atual reencarnação que nós pedimos. Ninguém mais pediu, nós pedimos esta vida, com as dificuldades, com o trabalho, com isso, com aquilo, nós pedimos tudo isso. E temos que saber aproveitar. Então, esse capítulo nós estamos dando um foco um pouco diferente, porque é uma realidade que às vezes a gente esquece. E por que é importante estudar a doutrina espírita? Lá no livro de Emmanuel, Estude e Viva, no item 40, tem um texto lá, nós vamos pedir licença para dar uma lida aqui, que não dá para decorar tudo não, minha gente. Então, Emmanuel, ele coloca assim, né? Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo, ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. E qual é essa espécie de permanente caridade? A caridade da sua própria divulgação. Não tem aquela frase, a maior caridade que podemos fazer com a doutrina espírita é divulgá-la? Foi Emmanuel que disse nesse livro, Estude e Viva, no item 40. Então, a maior caridade que podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. E nós vamos divulgar o quê? O que nós sabemos da doutrina espírita. Para aqueles que querem um pouco mais de emoção, aí a gente sugere ler a Revista Espírita. São 12 volumes de 400 páginas, é grande, mas vale a pena, dá para ler em 2 anos. Esses 12 volumes. É muito bacana, ali a gente vê o dia a dia de Kardec, a sua preocupação, a dinâmica da doutrina espírita, as suas dificuldades, os seus tropeços que teve lá, tanta gente atrapalhando Kardec, e a gente reclama de alguma coisinha que acontece hoje. Então, é uma sequência, a Revista Espírita, é muito importante a leitura para aqueles que querem se aprofundar no estudo. E não pense que ali será encontrada uma cópia dos livros da codificação. Não vai encontrar uma cópia dos livros da codificação. Não, não vai. É o dia a dia, as mensagens, as comunicações, os mundos. É muito bacana, a gente adquire bastante conhecimento. É muito interessante. Então, quando a gente fala dos nossos estudos, romance daqui 40, 50 anos, eu estou aumentando para 50 que eu tenho 60. De repente eu chego com 100, vou ter que começar a ler romance. Eu não vou querer, né? Então a gente aumenta para 50, né? 110 é muito nesse mundo, né? Mas, então, assim, nós temos que ir atrás do conhecimento, não tem como ser diferente. Uma coisa que nós temos que começar a pensar é assim, o nosso espírito protetor,
os espíritos que nos protegem, eles torcem por nós, para que a gente vença as provas, as dificuldades. Quando a gente vai atrás do conhecimento, a gente passa a compreender isso. E a gente passa a compreender também que eles não podem tirar a experiência que nós temos que viver. As dificuldades dessa reencarnação nós temos que viver. Eles não podem viver por nós essas experiências. Olha só que bacana. Nós vamos adquirindo certo conhecimento que vai nos ajudar nesta compreensão para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Nós temos que pensar outra coisa. Quantos recursos foram disponibilizados para que nós pudéssemos estar encarnados? Quantas providências foram tomadas para que nessa encarnação chegasse até este momento, agora que nós nos encontramos? Quantas providências foram? Quantas criaturas se movimentaram? Quantos foram chamados para que estivessem vivos aqui, nesse momento? Para que tivéssemos os recursos que temos, a profissão que temos, as oportunidades que temos, os problemas que temos. Então nós temos aí que procurar sentir esse amor desses nossos protetores, mentores, guias espirituais, amigos, amoringotas, um amor tão grande por todos nós que torcem pelo nosso crescimento nesta reencarnação, nesta vida. Eles estão do nosso lado. Quantas vezes nós já ouvimos lá no centro os mentores dizendo: nós estamos com vocês a todo instante. Podemos ter certeza disso. Eles, assim como Deus, nenhum deles deixou de acreditar em nós, nos deixou sozinhos neste mundo. E só temos a agradecer a Deus por ter nos colocado onde nós estamos, por todas as dificuldades que tornam cada vez mais forte as dificuldades. Quando a gente passa por elas, a gente fica mais forte, a gente se sente melhor. Nós temos que agradecer a Deus porque essas dificuldades nos amplia também a percepção espiritual da vida. Nos ensina a beleza da vida, mesmo quando tem dificuldade. A beleza da nossa programação espiritual. Nós já paramos para ver? Nós fazemos parte de uma casa espírita fantástica. Nos sentimos ali como uma família. Todos, vê aqui o fala-fala que é quando abre essa reunião. Todo mundo quer se ver, todo mundo quer conversar. Já paramos para pensar nisso? É a vida que nós pedimos, é a vida que nós temos. A beleza da nossa programação espiritual. E nos ensina essa vida, as dificuldades, tudo, nos ensina a beleza, a grandiosidade da providência divina em cada dia para a nossa vida. Então a gente não pode esquecer, nunca, o amor que nos envolve a todo instante, as oportunidades que nós temos a todo instante. Esses trechos, alguns pedaços foram de uma mensagem que o Haroldo Dutra deu para nós. É muito fantástico meditar em cima dela. Então, quando a gente fala da reencarnação, ela é maior do que nós imaginamos. O trabalho de uma reencarnação, não verás o vento do céu, senão aquele que renascer de novo. Não é renascer de novo assim, é renascer de novo. É muito complexo. É difícil juntar todo mundo, organizar as pessoas, quem vai se encontrar, o filho, o pai, a mãe, o avô, a avó, os inimigos, os amigos, os suportes, os apoios. É difícil, imagina todo esse trabalho. E nós não podemos deixar passar pelo vão dos dedos. Temos que aproveitar.
esta terceira quantidade de fermento que foi colocado na massa, nessa parábola tão pequena de Jesus, mas que tem um ensinamento tão grande, que é a doutrina espírita. Nós temos que estudar a doutrina para poder, ela esclarece, tem um motivo, um objetivo, perfeição, um meio à reencarnação. E temos que buscar o Consolador e essa fé que transporta montanhas. Então, nós convidamos a todos nós, meditar bastante do nosso estudo, do que estamos fazendo. Conhecemos a doutrina. Poxa, quando voltar ao centro, o que eu vou poder dizer para aqueles que estão retornando? Leia aquele romance lá, é legal, mas eu quero saber da doutrina espírita, não do romance. Nada contra romance, tá? Nós somos espíritas, temos que conhecer a doutrina espírita. Não vale. Não nós vamos ser espiritualista. Kardec deixa claro. Espírita é aquele que estuda a doutrina espírita. Nós temos que fazer jus àquilo que nós falamos que somos, espírita. Então, essa é a mensagem. Nós esperamos ter deixado aí bastante pontinhos para todos nós, inclusive eu aqui que estou aqui falando, né, para meditar, para pensar, repensar e ver que se cada reencarnação eu esqueço o meu passado, vamos a partir de amanhã esquecer as nossas indiferenças e começar a viver uma vida nova, uma nova reencarnação amanhã, um novo dia, uma nova vida. E assim nós vamos encerrando. Vamos então novamente, vamos convidar a todos para mentalizar Jesus, o nosso irmão tão grande que sempre está do nosso lado. E vamos pedir que os mentores da nossa casa tão querida Moringotas possam, nesse instante, estar com cada um de nós, dando-nos um passe, uma fortificação, nos ajudando a passar por este momento, cada um com a sua dificuldade, mas eles compreendem. Vamos pedir que Deus possa estar também, os mentores, com todos esses que colocaram os nomes no chat, que precisa, que estão com algum problema, que tem uma necessidade de uma pequena vibração que seja, que possam ser assistidos. Nós queremos te agradecer, Pai, por esta reencarnação, por esta vida, pela oportunidade que Tu estás nos dando. E nós só temos a pedir que ajude a todos nós, a humanidade, a poder compreender a importância desta vida, da reencarnação. Ajuda-nos, Pai, a colocar em nossos passos, em nossa fala, em nossos braços, no nosso dia a dia, o Teu amor, a Tua palavra, o Teu ensinamento. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas melhores. Ajuda-nos a dividir o tanto que recebemos de Ti com o nosso semelhante que tanto precisa. E só temos a pedir, Senhor, renova-nos sempre esta oportunidade de podermos estar aprendendo, de podermos estar convivendo com esse plano espiritual mais de pertinho, do nosso lado, e poder sentir essas vibrações que nesse instante cada um de nós recebe. Obrigado, Pai, por esse instante, obrigado por tudo que temos. E assim, nós pedimos licença para Ti, para Jesus e ao plano espiritual, para darmos por encerrado o nosso Evangelho da noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Pai.